Muito boa noite! Preparados para mais uma aula, pessoal? Muito boa noite, vamos que vamos, né? Vamos pausar a música aqui. Muito boa noite! Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, né? Maravilhosamente bem. Qual que é o tema da live de hoje? Por onde iniciar na regularização de imóveis? É uma aula muito importante. Se prepara, tá? Se prepara, porque hoje vai ter material pesado, conteúdo pesado, tá? Prepare seu caderno, prepare sua caneta, prepare seu lápis, tá? Porque você vai marcar bastante coisa hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Sala cheia, né? Que legal. Pessoal, enquanto isso, já vão mandando a cidade aí, a profissão. Daqui a pouco eu já vou falar com todos vocês aí, né? Todos vocês, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Charles Nunes, tá? Tenho 35 anos, sou escrevente de cartório de registro de imóveis, tá? 20 anos trabalhei dentro de um cartório, tá? Comecei muito cedo, eu comecei com 15 anos de idade, então realmente eu fui criado naquele lugar, né? Num cartório de registro de imóveis, analisando documentação, fazendo matrícula, pegando habites, pegando alvará, pegando planta, memorial descritivo, escritura de venda e compra, doação, pegando todo tipo de documento que vocês imaginam, né? Outro dia apareceu no cartório uma senhora querendo registrar um papagaio, né? Então, só quem vive ali o balcão do cartório sabe a loucura que é, né? Se tiver alguém de cartório, coloca aí no chat. Tá? Então, 20 anos da minha vida eu fiquei dentro de um cartório. Né? Eu tenho essa cara de novinho, mas eu já estou com 35, comecei com 15, né? Então, 20 anos. Tá? Então, só esse cara aí, fazendo nota devolutiva e registrando, né? Não fiquem bravos com notas devolutivas. Só tem devolutiva quando a pessoa que deu entrada não sabe o que está fazendo, né? Não é que não sabe. Exclua essa palavra não sabe, né? Quando às vezes não deu entrada com a documentação necessária. Existem formas de você diminuir aí as negativas que o cartório dá, né? Basta você entender o passo a passo. Certo? Gente, outra coisa. Charles, o que você ensina regularização de imóveis, direito imobiliário extrajudicial, mas qual a sua formação, né? Além de eu ter 20 anos de cartório, sou formado em direito, pós-graduado em direito imobiliário, inclusive, não sei se algum de vocês tem esse livro aqui, ó, do Scavone. Esse aqui foi um professor meu, fiz uma pós-graduação lá na EPD, Escola Paulista do Direito, com o mestre Scavone, né? Foi um grande mestre aí para mim. Então, sou formado pela EPD também, certo? E fora todo o tempo de cartório, né? Da prática de balcão. Então, tenho aí, dou várias palestras, dou vários treinamentos, batendo 1000 alunos, então tem bastante coisa para passar para vocês. Se você quer aprender a regularizar imóveis, se tornar um especialista, um expert nessa área, direto ao ponto, o passo a passo, né? Sem ficar falando difícil. Porque tem muito material por aí na internet, mas o linguajar às vezes é muito jurídico. Aqui não, né? Aqui eu vou ensinar você o passo a passo. Ó, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Dessa forma você consegue chegar na regularização mais rápido. Então você está no lugar certo, no canal certo, seguindo a pessoa certa, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, clica aí para se inscrever no canal, né? Ajude o canal a expandir e que essa informação chegue para mais e mais pessoas, tá bom? Quem tiver no Instagram e quiser ir para o YouTube, no YouTube eu consigo verificar as perguntas. No Instagram eu não consigo ver as perguntas, tá bom, gente? Só no YouTube. Então vá para o YouTube, Charles Nunes _Acta, certo? Pessoal, podem colocando as perguntas aí, vamos ver se vai dar um tempinho de falar com vocês, de responder. Podem mandando aí, tá bom? Vamos interagindo. Seguinte, estamos na semana da regularização de imóveis, né? Que legal. Então já veio de uma semana atrás, eu já vim fazendo lives constantes, que era o aquecimento. Ontem tivemos a primeira aula, uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês, né? Teve muitos depoimentos de vários alunos. Hoje nós estamos na segunda aula. Hoje eu vou passar também mais uma palavra-chave, tá? Inclusive, não me deixem esquecer, a palavra-chave, tá, gente? Quando chegar lá mais ou menos na metade, para o fim, eu vou soltar a segunda palavra-chave, tá bom?
Charles, por que você está dando palavras-chave? Já teve uma ontem, nós estamos na segunda palavra-chave. Por quê? Gente, ao final dessa semana da regularização de imóveis, eu vou entregar um certificado para vocês, totalmente de graça. Ninguém vai precisar pagar nada, tá? Do certificado. Certificado de comparecimento. Basta você marcar todas as palavras-chave, tá? Que eu vou mandar o link. Ao final da semana, eu vou mandar um link. Vocês vão ter as palavras-chave. Respondeu corretamente as 5 palavras-chave, você vai preencher o formulário. O nome que você escreveu no formulário é o nome que vai sair no certificado. Então, preencha certo o formulário, tá? Então, você vai preencher o formulário com seu nome e vai responder as 5 palavras. Se você respondeu certo, automaticamente será enviado para o seu e-mail, tá? Automaticamente será enviado para o seu e-mail o certificado da semana da regularização de imóveis, totalmente gratuitamente, tá? E outra coisa, no domingo, tá? No domingo agora, então vai chegar sexta, que será a nossa última aula. No domingo eu vou abrir uma outra live. Só que essa outra live de domingo não vai ser para dar conteúdo, tá? Já estou falando. A live de domingo vai ser especialmente para o sorteio. Só serão sorteados, né? Terão 3 sorteios. 3 sorteios. Um vai ser uma bolsa integral do meu curso, uma bolsa integral, e os outros 2 sorteios serão uma mentoria de 45 minutos. Então, terão mais 2 sorteios, 2 vagas para uma mentoria de 45 minutos comigo. Então, só será sorteado, só será premiado aquele que marcou as 5 palavras, tá? Então, marquem essas palavras para o certificado e para o sorteio. Será no domingo o sorteio, eu não sei se é às 7 ou às 8 da noite, eu vou confirmar. Mas eu acho que vai ser às 7 horas da noite, tá? Então, já deixa aí separado no domingo também. Tá bom, pessoal? Maravilha? Tranquilo? Estão gostando da semana da regularização? Vão colocando aqui no chat, gente. Quero saber aí se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Foi legal a aula de ontem? Coloca aí. Eu recebi muitas mensagens boas, tá? Gostei muito de vocês me respondendo aí, né? Me respondendo. Bom, então já falei para vocês se inscreverem no canal, tá? Outra coisa, gente, outra coisa. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje. Eu já tive várias semanas da regularização de imóveis, várias. E já tiveram várias pessoas que, ao assistirem a semana da regularização de imóveis, acabaram postaram no Instagram que estavam assistindo uma aula de regularização de imóveis, estavam aprendendo sobre documentação imobiliária. Somente pelo fato dessas pessoas postarem lá no Stories do Instagram, conseguiram arranjar clientes. E me mandaram, e o pessoal manda ao vivo. Ó, postei no Instagram e acabaram me chamando, né? Porque tem gente que está procurando esse serviço e não sabe aonde encontrar, porque está difícil de encontrar. Às vezes um parente seu, um vizinho seu, um amigo seu está precisando, né? E você está estudando sobre isso. Então, gente, dê publicidade que você está estudando sobre isso. Quem sabe aparece um cliente. Tá? Tomara, né? Que você coloque lá uma postagem. Pode me marcar, gente, que eu vou repostar vocês. Me marca e eu vou repostar. Mas coloque uma foto e diga que você está aprendendo sobre regularização. Pode ter certeza que alguém vai falar, bom saber, já sei quem eu vou procurar quando eu precisar. Tá? Então, vou até pegar você vai fazer o seguinte, eu sempre faço isso, que sempre dá certo, gente, sempre dá certo. Eu vou fazer aqui, nesse momento aqui, você vai tirar uma foto. Tá bom? Tira uma foto aí, tira um print da câmera, seu celular. Nesse momento, e aí você me marca lá, tira e posta, tá? Eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai querer os seus serviços de regularização de imóveis, tá bom? Pode me marcar lá, tá, gente? Eu reposto. Bom, acho que era isso, os recados que eu tinha para dar antes da gente iniciar a aula, né? Acho que era isso. Deixa eu ver, vamos conversar com vocês, né? Vamos ver, deixa eu voltar lá do começo. Vamos ver o pessoal, né? Que legal, nossa, tem muitos comentários. Neuza foi a primeira a comentar. Boa noite, Neuza. Boa noite, Walter, é aluno meu da turma 8, que legal. Esther Correia, boa noite, da turma 10. Pessoal que é da minha turma, né? Meus alunos, coloquem aí no chat aí, ó. O que vocês acham aí das aulas do professor Charles? O professor entrega ou não entrega conteúdo? Coloquem aí no chat. Emerson, boa noite. Cláudia, São José dos Pinhais. Boa noite, sou corretora de imóveis. Kilvandir, boa noite, pessoal. Boa noite, canal da política podre. Canal da política podre. Cláudia, Paraná. Rosilene, Rio de Janeiro. Emerson, alguém sabe me dizer se começou a aula? Começou agora, Emerson. Professora Lúcia, boa noite.
YouTube User, Giovanni Carvalho, boa noite. Marcos Tavares, boa noite. Parnamirim. Feliciano Bolívar, corretor de imóveis, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Londrina, Claudineia. Ronex, boa noite. Boa noite, velhão da internet. Arthur, boa noite. Hélio, boa noite. Fortaleza. Silvano, boa noite. Oliveira, boa noite. Isabel, boa noite. Mário César. Tânia Caldas, boa noite. Joelma, boa noite. Imperatriz, Santa Catarina. José, tá chegando a hora. Chegou. Manaus, adoro Manaus. Marcelo, boa noite. Cristina, boa noite. Adérito, boa noite. Gente, né? Quantas pessoas? Campinas, boa noite. Paracatu, Minas Gerais. Aurenice, Flávio, Uhul, Silvio, boa noite. Ângela, Maria, né? Maria. Kilvandir, já falei. Projeto Negócios da América, boa noite. Zé Freitas, boa noite, Charles. Já estou ligado para assistir a melhor live de regularização de imóveis. José de Freitas Sobral, Ceará. Que legal, muito obrigado, Zé. Boa noite, Bauru, São Paulo. Gente, muito bom, tá? Muito legal. Vamos pegar os últimos aqui, Antônio, Valdinei, Osni, Kina. Legal. Pessoal, vamos iniciar nossa aula? Santa Catarina, Ângela, Assis. Que legal. Auge, boa noite. Bom, maravilha. Pessoal, vamos lá. Ontem a aula foi introdutória sobre regularização de imóveis. Passei uns conceitos para você básicos. Escritura, matrícula, análise documental. Tá? O básico que você precisa entender. Tiveram bastante depoimentos de vários alunos. Né? Isso é importantíssimo, você se inspirar nesses outros alunos. Tá? E hoje eu vou dar uma outra parte da questão da iniciação da regularização. Né? Por onde que a gente começa? O que eu tenho que saber no começo, né, Charles? Quais as principais matérias que eu tenho que entender? Como que funciona o cartório por dentro? Né? Porque é importante você entender o procedimento do cartório. Tá? Porque às vezes tem muita gente que fala, eu preciso regularizar o imóvel, mas está demorando. Qual que é o tempo de cartório, né? O tempo de registro, o tempo de averbação? Existem alguns atos que têm tempo especial. Né? Como que eu faço para saber qual cartório está registrado o imóvel? Eu vou passar tudo isso aqui hoje para vocês. Questão de posse, propriedade. Vou ver se dá tempo de falar um pouco também de usufruto. Quero falar com vocês também de usufruto. Então vai ter bastante coisa interessante hoje aqui. Vou até usar a minha lousa mágica aqui para desenhar para vocês aqui, né? Pessoal, tá saindo legal o meu som? Tá saindo legal o meu microfone? Me mandem aí. Só para saber se está tudo certo, né? Às vezes eu estou falando aqui e estou falando sozinho. Galera que está no Instagram, tá? Galera que está no Instagram, se quiser ir para o YouTube, eu consigo verificar as perguntas do YouTube. No Instagram eu não consigo verificar. Tá bom? Gente, então, vamos lá. Perfeito, obrigado, tá? Falei para vocês de matrícula e escritura, tá? Um breve resumo. Gente, qual que é o único documento que comprova quem é o proprietário de um imóvel? Qual que é o único documento? Não é IPTU, não é contratinho de gaveta, tá? Não é contratinho de gaveta, não é contrato que tem reconhecimento de firma. Muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas confundem. O único documento que comprova a propriedade é o quê? É a matrícula do imóvel. Isso aí vocês, nesse momento, vocês já devem estar cansados de saber, né? Nessa altura do campeonato. Já teve várias lives, mais aula de ontem, então isso daqui é o chão, tá, gente? É a base. Começar do zero, entender o que é uma matrícula. Maravilha, tá? Segundo ponto, não confundir jamais escritura com matrícula. Charles, eu sei que você explicou ontem, você colocou na lousa, você colocou nos slides, mas me fala de novo. Gente, escritura, pensa comigo. Eu estou comprando um imóvel e tem uma pessoa que está vendendo. Charles e o João vendedor. Nesse momento, eu e o João podemos fazer um contrato preliminar. Um contrato preliminar. Esse contrato preliminar, ele pode ser chamado, inclusive, de compromisso de venda e compra. Pode ser chamado de compromisso de venda e compra, se nós quisermos, aí, inclusive, fazer esse compromisso. E outra coisa, esse compromisso de venda e compra, ele pode ser, inclusive, registrado na matrícula. O compromisso de venda e compra. Tá? Eu vou falar do compromisso de venda e compra um pouquinho mais
para frente hoje. Eu vou entrar um pouco mais a fundo no compromisso. Tá? Então, eu decido comprar do João um imóvel, podemos fazer um compromisso de venda e compra, ou então fazemos um contrato ali, só para selar esse acordo, chamamos de contrato de compra e venda. Mas a intenção desse contrato de compra e venda não é registrar na matrícula. E nem vai dar para registrar esse contrato de compra e venda na matrícula. Tá? Não dá para registrar esse contrato de compra e venda na matrícula. Tá? Por quê? Eu já vou falar sobre isso, por quê também. Tá? Mas eu decidi comprar esse imóvel. Quero comprar à vista este imóvel. O que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos lá no cartório de notas, sentamos lá com o escrevente, com o tabelião, colocamos a nossa intenção de compra e venda neste documento, neste papel. Colocamos o objeto, né? Qual que é o objeto? É o imóvel, o número da matrícula, a descrição do imóvel. A qualificação das partes, RG, CPF, qualificação, né? Estado civil, se é casado, qual que é o regime de bens, domicílio, nacionalidade. Colocamos tudo isso nesse contrato feito lá no cartório de notas. Tá? O valor que vai ser pago, forma de pagamento, vai ser feito a Pix, parcelado, né? Vai ser feito débito, né? Vai ser feito um pagamento em boleto. Isso aí vai constar tudo também na escritura. Né? Vai constar a questão da evicção do vendedor também, do imóvel. Vai constar tudo isso na escritura, nesse contrato. E qual que vai ser o nome desse contrato que é feito lá no cartório de notas? Escritura. Bom, então, tudo bem. Agora nós já traçamos dois paralelos. Matrícula e escritura. Vocês jamais vão confundir isso, gente. Pelo amor de Deus, eu vou puxar a orelha de vocês. Quem chega lá no cartório fala, cartório de imóveis, eu quero regularizar minha escritura, eu quero atualizar minha escritura, né? Isso daí, quando eu escuto uma palavra dessa, chega a dói meu coração, né? Chega a dói quando uma pessoa fala assim, quero atualizar minha escritura, né? Escritura não se atualiza, gente. Escritura não se atualiza. A única coisa que se atualiza é a matrícula. Tá? É a matrícula. Agora, vamos lá. Escritura e matrícula. Existe uma terceira via. Existe uma terceira via. Que é essa terceira via que vocês vão encontrar bastante na regularização de imóveis, que é o quê? Os contratinhos de gaveta. Contratinho de gaveta. E você tem que saber identificar o tipo que é esse contrato de gaveta. Existem alguns tipos de contratos de gavetas. Tá? Eu vou colocar 3 tipos aqui de contratos de gavetas. Existem os contratos de gavetas bons, que são ótimos e excelentes. Existem os contratos de gaveta que tem solução, tá? Que existe uma luz no fim do túnel, que é o segundo, né? Aquele que tá, não é assim, mas dá para resolver. E existe o terceiro tipo de contrato de gaveta, que é aquele tipo de contrato de gaveta que meu amigo Charlie Brown, né? Nem comprando uma vela de 7 dias você vai conseguir regularizar este imóvel, né? Porque eu tenho que falar uma coisa para vocês. Nem todo o imóvel dá para regularizar. Nem todo imóvel vai dar para regularizar. Meu Deus, Charles, como assim? Como nem todo imóvel dá para regularizar? Nem todo imóvel vai dar para regularizar. É isso aí, meus amigos. Eu já vou contar o porquê disso, tá? Mas vamos lá. Qual é o primeiro tipo de contrato de gaveta que existe? Que são os bons. Os contratos de gavetas bons. É aquele tipo de contrato que todo corretor que foi contratado para regularizar, talvez, uma venda, queria encontrar, né? Ou então o regularizador de imóveis, quando quiser regularizar uma coisa mais simples, gostaria de encontrar também. Né? E qual é esse tipo de contrato? Vamos lá. Eu falei para você que existe a escritura de venda e compra, que é o documento hábil, um título correto para que seja transferido um imóvel, certo? Tudo bem. Então existe essa escritura de venda e compra. Além da escritura de venda e compra, existem outros tipos de títulos, né? O documento que se registra é chamado de título. Então, existem outros tipos de títulos. Existe, por exemplo, uma escritura de doação, existe escritura de permuta, existe escritura de dação em pagamento, existe mandado de uso capião, existe carta de arrematação, existe carta de adjudicação. Entenderam? Tudo isso são documentos que servem para transferir uma propriedade. Então, nesse primeiro ponto, vocês estão conseguindo compreender comigo, né?
Qual que é o objetivo? Qual que é o sonho desses tipos de negócio, desses títulos? Qual que é o objetivo desses contratos? Né? Quando eu falei para vocês, o único documento que transfere a propriedade é a matrícula. Então você pensa, faz uma analogia. Se um documento foi feito, né, o que ele procura? O que ele quer? Ele quer ser registrado. Ele quer ser registrado. Se você tem algum desses documentos, ou seu cliente tem algum desses documentos e não levou para ser registrado, o que aconteceu com esse documento? Essa escritura de venda e compra, esse mandado de uso do campeão, essa carta de arrematação. O que aconteceu com esse documento? Se a pessoa não levou para registrar. Ela fez o seguinte, ela pegou esse documento e ela guardou aonde? Na gaveta da casa dela. Ela guardou na gaveta, no armário. O que automaticamente acabou se tornando esse documento, que é um documento hábil, que é um documento certo para se transferir a propriedade? Ele acabou se tornando um contrato de gaveta. Por quê, gente? Né? Existem formas de transferências, né, no Código Civil de bens móveis e bens imóveis. Vamos supor, por exemplo, eu quero vender este copo. Eu quero vender esse copo. Né? Isso aqui é um bem móvel. É um bem móvel. Ele não está preso ao solo. Né? Tem como eu locomover ele. Se eu vender este copo, aonde é que ocorre a transmissão da propriedade desse copo? Né? Onde é que ocorre a transmissão da posse desse copo? Ocorre com a tradição, com a entrega da coisa. Tá? Então, eu vendi para o João, o simples fato de eu entregar para o João, ocorreu a transmissão deste bem móvel, certo? Então, beleza. Já com imóvel é diferente. Com imóvel não é com a entrega da chave do apartamento, com a entrega da chave da garagem. Não é assim que transfere bem imóveis. Tá? Não é, eu fiz a escritura de venda e compra, agora a pessoa que comprou está com a escritura, ela já é a proprietária. Né? Diferentemente de outros países, que a pessoa que tem o documento, ela pode sim ser a proprietária, no Brasil é diferente. No Brasil, a propriedade só se transfere quando é levado para que seja registrado no cartório de registro de imóveis. Então, somente ocorre a transmissão da propriedade quando é registrado na matrícula do imóvel. Então, tudo bem, vocês já estão entendendo. Como que transfere imóvel? Somente no registro. Tá? Então, se a pessoa tem aquela escritura, aquele formal de partilha, de sucessão, né, ou de divórcio, aquela carta de arrematação, carta de adjudicação, e não levou para registrar e engavetou, o que aconteceu? Esse documento se tornou um contrato de gaveta. Certo? Maravilha, já entendi. Como que faz para resolver uma situação dessa? Né? Vamos supor que eu sou corretor. O cliente fala que é proprietário do imóvel. Você puxa a matrícula, não está registrado no nome dele. Aí você fala, fulano, o que você tem de documento na sua casa? Porque aqui na matrícula não está constando que você é o proprietário. Aí essa pessoa, muitos casos resolve assim, gente, que a pessoa tem guardado na gaveta. Aí chega para o corretor, né? Chega para mim que sou corretor e fala assim, ó, Charles, eu sou o dono, tá aqui, ó, a escritura, eu tô com a posse da escritura. Aí você fala, não, meu amigo, né? Tem que levar para registrar, só aí você vai ser proprietário. Só aí nós conseguimos negociar esse imóvel. Tá? Então vai ser fácil, porque é só você pegar esse documento e levar para registrar. Tá? É claro, né? Dependendo do documento, foi feito há 10, 15 anos atrás. Antigamente, tinham exigências diferentes. Né? Hoje tem algum... o que vale, gente, é o momento que você dá entrada no cartório. Então vamos supor, hoje para doação, vamos supor, Estado de São Paulo, para doação tem que apresentar também, além da escritura, tem que apresentar aqui a guia de TCMD junto. Antigamente não precisava apresentar a guia de TCMD, então você vai ter que correr atrás da guia de TCMD. Se é uma partilha de bens e teve excesso ali, né, entre a divisão da partilha, e se for também, por exemplo, Estado de São Paulo, tem que apresentar as guias de TCMD e uma certidão de homologação da Secretaria da Fazenda do Estado, para, né, demonstrar que foi igualitária, né, ou se teve diferença. Né, se foi pago corretamente essa diferença, tem que apresentar, e antigamente não precisava. Então, o que vai valer é o momento que você dá a entrada. Então, às vezes, vai ter alguma exigência agora de um documento antigo do seu cliente, mas nada que você não consiga resolver. O mais importante era o cliente ter esse documento. Tá? Então, beleza, falei com vocês desse primeiro tipo de contrato de gaveta, né, que é, de fato, um contrato, mas é um documento que serve para registrar, que foi engavetado. É fácil de resolver. É uma regularização que você vai cair de bandeja na sua mão. Só que aí existem os outros tipos de contratos, de gavetas, né, que aí já começa, né, aquela dorzinha no calcanhar ali. Você fala, ih, rapaz, estou andando descalço, pisei numa pedra, né? Dói pra caramba, né? Quando você está andando assim, pisa numa pedrinha minúscula assim, dói, né? Então é esses contratinhos de gaveta. Né?
que dói, mas não machucou, ainda tem jeito. Gente, vamos lá. Né? Quais são esses tipos de contratinhos de gaveta que ainda existem soluções, tá? Vamos lá, vamos supor o seguinte. Eu sou proprietário de uma área. Inclusive, deixa eu desenhar. Fica mais fácil eu explicar este caso com vocês desenhando, né? Vamos desenhar. Deixa eu abrir meu OneNote. Só que está no Instagram. Eu não consigo demonstrar as imagens para vocês no Instagram do que eu vou desenhar, tá? Quiser ir para o YouTube, lá vai aparecer tudo, tá? Do que eu vou mostrar agora. Vamos lá que eu vou colocar na tela. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá, né, gente? Isso aqui é uma lousa que eu uso para dar aula, né, para os meus alunos. Inclusive, ó, o que estava escrito aqui, união estável não é estado civil, hein? Ó, inclusive, ó, o que apareceu, gente, união estável não é estado civil, aproveitando aqui, né? Isso aqui você tem que... Marquem no caderno de vocês. Existem alguns temas que você tem a obrigatoriedade de entender e aprender. Uma delas é sobre regime de bens em casamento. Parcial, universal, separação total de bens, separação obrigatória de bens, participação final dos aquestos, universal de bens, pacto antinupcial. Não tem como você entrar na regularização de imóveis se você não entende sobre isso, tá? Você tem que estudar isso. Isso aí faz toda a diferença, inclusive para você não invalidar negociações, tá? Mas vamos lá que eu estou falando de contratos de gaveta. Vou dar um exemplo aqui para vocês de contratos de gaveta, tá? Vamos lá, então, vamos supor, eu, Charles, sou proprietário desse terreno aqui. Esse terreno aqui tem 10 mil metros quadrados. Não, vamos colocar menos. Vamos colocar menos. Vamos supor que esse terreno aqui, ele tem 1.000 metros quadrados. Né? Deixa eu fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. 1.000... Tá. 1.000 metros quadrados. E proprietário, Charles, tá? Proprietário na matrícula, certo, gente? Proprietário na matrícula. Eu sou proprietário deste imóvel. Aqui, na frente, é uma avenida. Avenida Adolfo Massaglia. Avenida Adolfo, certo? Então, aqui é a frente, né? A frente. Eu, Charles, sou proprietário desse terreno de 1.000 metros quadrados e eu faço o seguinte. Eu coloco cercas aqui, né? Isso aqui tá meio torta, essa linha aqui, né, gente? Tá meio pensa. Então, vamos supor que tá feito perfeitamente aqui em distribuição, tá, gente? Eu sou muito bom em desenho. Então, eu faço a área A, a área B, a área C, D e E, certo? Cada área tem 200 metros quadrados. Gente, isso daqui é só para ilustrar, só para vocês entenderem, tá? Quando nós falamos de desmembramento, existem várias outras questões que nós temos que verificar, tá? Se o município permite, né? Qual que é a metragem mínima daquela região, né? A testada mínima. É claro, o mínimo, segundo a lei 6766, que pode ter um terreno urbano é 125 metros quadrados. O mínimo que pode ter um terreno urbano é 125 metros quadrados. Mas, e contestada de 5 de frente, tá? Só que, dependendo da municipalidade e a região que está enquadrado este imóvel, tá? Pode ser que aquela região, o município declare que ele não quer imóveis de 125 metros quadrados, ele quer imóveis que tenham no mínimo 300, né? Tem que ser verificado outras questões para que seja aprovado esse desmembramento, tá? Mas, vamos lá, eu não estou entrando nessas nuances deste momento. Então, vamos lá. Eu, Charles, estou falando de contratos de gaveta. Eu, Charles, tenho um terreno de 1.000, e aí eu passo a cerca aqui, nesses 5 terrenos, e eu simplesmente não faço o projeto de desmembramento, eu não tiro o alvará, eu não aprovo nada da prefeitura, muito menos levo para averbar no cartório de registro esse desmembramento. Eu simplesmente pego esse... vamos supor que o Ricardo, né? O Ricardão quer comprar
este terreno. O que eu falo, né? O que eu chego e falo pro Ricardão? Eu falo, Ricardo, seguinte, tá em processo aí de regularização esse terreno meu aqui, cara. Tá em processo de regularização. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um contratinho de gaveta aí, meu amigo. Vamos fazer um contratinho pra gente selar esse nosso acordo. Vamos fazer um contratinho. E aí o Ricardão, né, ele não se importa com registro, ele só fala que cartório é para tirar dinheiro dos outros, ele só fala que é tudo burocracia, ele só gosta de reclamar de tudo, né? E o Ricardão falou, tá bom, é assim mesmo que funciona, não custa nada para ninguém, vamos fazer o contrato, vamos fazer o contratinho. E aí, eu, né, não fiz nenhum projeto, não aprovei nada, vou lá e faço com o Ricardão um contratinho de gaveta, de compra e venda, né? Compra e venda. Nós escrevemos lá escritura, né? Até escreve no documento escritura de venda e compra, né? Esse é um tipo de contrato que vai aparecer muito para vocês, gente. Os Ricardão da vida, né, as pessoas da vida aí que acabam comprando imóveis em parcelamentos de solos, né? Isso daqui é um parcelamento de solo, quando existe uma área maior que vai sendo parcelada. Né? Então, esse proprietário inicial, ele fez um contratinho, parcelou ali, né, no fio do bigode, né, no fio do bigode, e aí fez o contratinho para a pessoa. E o Ricardão acha que é o proprietário. O Ricardão, inclusive, ele não falou que não gosta de burocracia, que não gosta de cartório, mas ele foi e reconheceu firma no cartório de notas, né? E aí tá o selinho dele. E ele fala para todo mundo, ó, eu sou o dono desse terreno, tá aqui, ó, tá registrado no cartório. Reconhecimento de firma é importante, gente, é importante. Inclusive, qualquer documento que vocês fizerem, sempre reconheçam firma, tá? Porque o reconhecimento de firma, além de dar validade, né, nas assinaturas que estão nesse contrato, também serve como uma prova do tempo que a pessoa está no imóvel, né, para uma possível uso capião futura. Né? Se tem um reconhecimento de firma de 15 anos atrás, olha a força que dá com uma uso capião hoje, né? Olha a força que dá para você entrar com uma uso capião. Então, sempre reconheçam firma em contratos. Tá? E nesse caso, vamos supor que o Ricardão, ele quer vender agora. Né? O Ricardão nunca mais falou com o Charles, né? Passou 3 anos aí. O Ricardão tá lá, construiu, e aí o Ricardão tá numa fase difícil da vida dele. Tá numa fase difícil da vida dele. E ele decide vender este imóvel. Ele não tem registro, não tem matrícula, não tem nada. A matrícula tá em nome do Charles ainda de uma área de 1.000 metros quadrados. E aí o Ricardão te procura. Né? O Ricardão te procura. Você como regularizador de imóveis. O que você faz numa situação dessa? Você sabe que ele tem um contrato de gaveta. Aí vai da sua expertise, né? Existe forma de regularizar? Existe. Vamos lá, né? Vamos começar pelo básico aqui. Como que tá a matrícula? Gente, o primeiro documento que você vai pedir para o cliente, matrícula. Não tem como você passar orçamento sem pedir matrícula. Já saibam disso. Tá? E jamais vocês vão passar orçamento para cliente sem pedir matrícula e estudar o caso. O cliente quer... O cliente é assim, né? O cliente te manda a mensagem e fala, ó, eu tô com uma situação assim que eu tenho que desmembrar o imóvel. Quanto que você vai cobrar? Meu Deus do céu, né? Tem que desmembrar o imóvel, quanto que você vai cobrar? Aí você descobre que não está no nome do seu cliente, você descobre que, na verdade, não é um desmembramento de terreno, que o cliente quer fazer um condomínio, né? Ele quer desmembrar os apartamentos que ele fez, né? Desmembrar não, tem que fazer uma especificação de condomínio. A história é totalmente diferente do que o cliente pensa. Né? Então você sempre tem que ficar atento com isso. O que realmente o cliente quer, e jamais você vai dar orçamento de primeiro. Você sempre vai dar uma analisada na documentação. Eu vou falar ainda essa semana questões de orçamento, como que você passa, e como você tem que fazer para passar o orçamento. Tá? E aí o Ricardão te procura. O que você vai fazer? Primeiro o documento que você vai pedir, a matrícula. Aí você vai ver a matrícula e está em nome de quem? Do Charles. Aí você vai falar para o Ricardão, Ricardão, você comprou do Charles este imóvel, né? Você sabe onde que o Charles mora? O Ricardão, sei, cara, sei sim. Né? Inclusive, falei com ele, tem uns outros terrenos que ele está fazendo ali. Né? Vamos lá falar com o Charles. Aí você vai lá, conversa com o Charles, fala, ó, Charles, seguinte, isso que você fez foi um parcelamento irregular do solo. Foi um parcelamento irregular do solo. Isso aí é crime, inclusive, tá na Lei 6766. Você pode dar, né, xadrez, pode ser preso, né? Isso eu tô falando uma situação que estaria fácil para regularizar. Né? Então você vai aí elaborar todo o projeto do desmembramento de todos estes terrenos, vai protocolar lá na prefeitura, vai ter o alvará, vai fazer o memorial descritivo, vai aprovar, vai levar para o cartório de registro de imóveis, serão abertas 5 matrículas individuais. A partir do momento que tem a matrícula individual do terreno A, aí sim vai fazer uma escritura de venda e compra do Charles para o Ricardão.
Né? Mas por que o Ricardão está interessado em regularizar isso? Porque o Ricardão quer vender este imóvel e quem vai comprar financiado. E o banco jamais, em hipótese alguma, vai aceitar uma situação dessa. Nem o Papa pedindo, o banco vai aceitar. Tá? Então, né, gente? Então, existe jeito de regularizar essa situação. Né? Você tem que estudar o caso, você tem que entender, procurar as pessoas envolvidas. Né? Dado o tempo desse exemplo, 3 anos que o Ricardão está ali, né? Já não dá uso capião, que é 3 anos. Né? Quando é uma coisa muito recente, compensa buscar lá, né? A pessoa que fez essa venda inicial. Né? Então existem formas, gente, de se regularizar. Agora faz mais de 15 anos que o Ricardão está lá. Você pode ou tentar procurar o Charles para ver se ele está vivo ainda, que sempre vai ser o melhor caminho. Né? Ou você pode, talvez, entrar, se for necessário, com uma uso capião. Existem formas, né, gente? Nem tudo é uso capião. Meu Deus do céu, me dá uma aflição quando eu vejo outras pessoas na internet falando que regularização de imóveis é só uso capião. Meu Deus, gente. Né? Chega a me dar um embrulho. Eu vou falar para vocês da prática que eu tenho de cartório, de 20 anos de cartório. Existe uso capião? Existe uso capião. Existe adjudicação compulsória? Existe. Mas vamos supor, de 100 regularizações que entram no dia, 100 regularizações, 100 documentos que entram no dia, 2 deve ser uso capião, o restante, gente, é desmembramento, regularização de construção, demolição, ampliação, retificação de área. Tá? Gente, outros tipos de regularizações, cancelamentos de usufruto, cancelamentos de hipoteca, alienação fiduciária. Regularização de imóveis não se resume somente ao uso capião, pelo amor de Deus. Abram a mente de vocês. Nem tudo é uso capião. Nem tudo. Na verdade, quase nada é uso capião. Para ser bem sincero para você. Tá? E nem tudo também é fazer planta. Né? É claro, quando você vai atuar com regularização de imóveis, você vai precisar obrigatoriamente. Não tem como você atuar na regularização de imóveis se você não tem um parceiro que é engenheiro, que é arquiteto. Né? Vocês vão dividir os lucros. Né? Só que do mesmo jeito que você vai indicar para ele, ele também vai indicar para você. Vai ser uma troca aí, porque você entende da parte de cartório, ele entende de fazer planta. Ele entende de fazer a planta, só que a parte de cartório vai ser com você. Tá? Você, quando vai atuar na regularização de imóveis, gente, você vai atuar como um maestro. Eu vou olhar a matrícula, eu vou olhar a documentação do cliente, eu sei o que tem que fazer. Eu não sou advogado, eu não sou advogado, vamos supor corretor de imóveis, não é advogado e não é engenheiro arquiteto. Como que atua na regularização de imóveis? É simples. Você tem um conhecimento. Você saber analisar uma matrícula e você verificar, aqui o comprador, inicialmente ele era solteiro, depois ele se casou na Universal de Bens, vai ter que registrar um pacto nupcial. Né? Vai ter que registrar, vai ter que averbar todas as matrículas. Na matrícula está constando que é só terreno. Foi feito construção, vai ter que regularizar a construção. É você olhar a matrícula e saber tudo o que vai ter que fazer. A partir do momento que você sabe, você vai ter parceiros que você vai se comunicando, né? Se comunicando e vai pedindo certo tipo de documentação. Eu preciso, engenheiro, que você me elabore uma planta respeitando as medidas da matrícula, porque senão pode ser que caia uma retificação de área, se alterar 1 centímetro. Né? Nesse caso, faz uma planta de acordo com o que está na matrícula. Engenheiro, nesse caso eu preciso que você faça uma planta in loco, né? Que você vá no local e tire as metragens reais aqui, porque vai ser uma retificação de área bilateral. Né? Você vai ter esse conhecimento. O engenheiro ou arquiteto não vai ter esse conhecimento. Tá? O advogado também não tem esse conhecimento. Quem é que está ganhando dinheiro na regularização? Quem é que está ganhando dinheiro na regularização? Aquela pessoa que sabe analisar o documento e sabe o que tem que ser feito, o passo a passo, o procedimento. Você vai ganhar dinheiro economizando o tempo do seu cliente. O cliente está com uma matrícula que está toda irregular. Você é corretor ou você é advogado. Então você vai saber o que tem que fazer. Você vai ter as pessoas certas para pedir certo tipo de documento. Tá? Mas eu vou falar mais disso aqui, parcerias que você tem que ter. Calma, né, gente? Mas eu já vou dizer para vocês, qualquer pessoa pode regularizar imóveis. Seja você corretor, advogado, engenheiro, arquiteto, proprietário de imóvel. Só que, é claro, alguns tipos de regularização são privativos e advogados. Quais são? Uso capião, adjudicação compulsória e inventário. Tá? Esses 3, eu fiz 4, mas são 3. Esses 3 tem que ter ali a OAB, né? A OAB para você conseguir tirar, né? Inclusive, tive que lá no... Fiquei tão feliz hoje, né, gente?
Fui lá no alistamento militar, que eu estou tendo que resolver a questão lá, para reativar minha OAB, e precisa ter a dispensa de militar, né? Faz o quê? Quase 20 anos atrás, né? Que eu fiz, mais de 20 anos quase, né? Que eu completei 18. Eu nem sei onde está meu documento, né? Aí eu fui atendido por uma pessoa, a pessoa falou: você veio se alistar? Achou que eu tinha 18 anos. Nossa, ganhei meu dia, né? Falei, não, só vim tirar aqui o dispensa do alistamento, né? Que eu perdi na segunda via. Vamos lá. Vamos voltar, gente, certo? Então, esse é o segundo tipo de contrato de gaveta. Segundo tipo de contrato de gaveta, que são os contratos de gavetas que têm solução. Qual outro tipo de gaveta, Charles? Que às vezes é ruim, mas tem solução. Olha, sabe, um tipo de contrato que aparece bastante. O casal se divorcia. O casal se divorcia. Então, eu sou casado, me divorciei. Aí procuro o advogado fala assim, ó, vocês podem se divorciar por escritura pública. Só que se a gente fizer a partilha de bens nesse momento, vai ficar um pouco caro, vai ficar um pouco mais caro. Vocês não querem só se divorciar nesse momento e depois vocês fazem a partilha de bens? Pode ser feito isso? Pode, não tem problema. Tá? Só que é o seguinte, não foi feito partilha de bens. O imóvel não ficou nem para mim, nem para ela. O imóvel está em mancomunhão. Não existe condomínio neste momento, é mancomunhão, certo? Mancomunhão. E aí, né? O advogado às vezes fala assim, ó, vamos fazer um contratinho aqui, falando que esse imóvel vai ficar para ela e esse imóvel vai ficar para você. Esse contratinho, gente, não serve de partilha de bens, tá? Não serve de partilha de bens. Isso é um contratinho de gaveta. Certo? Não serve. Isso é um contratinho de gaveta. Não dá para levar para registrar, para falar que o imóvel ficou para um ou ficou para outro. Isso é um contrato de gaveta. Cuidado com situações dessas. Vocês vão pegar situações dessas em que existe um contratinho feito pelo advogado dizendo que vai ficar para um ou para outro o imóvel. Só pode ser, né, partilha de bens por escritura pública ou judicial. Tá bom? Outro tipo de contrato de gaveta que vocês vão encontrar bastante, cessão de direitos hereditários por instrumento particular. Não dá para ser. Cessão de direitos hereditários, gente, não pode ser por instrumento particular. O papai faleceu, não fizemos a partilha, e aí fizemos um contratinho com uma pessoa que quer comprar, passando os direitos para ele. Esse contrato não pode ser feito dessa forma, né, gente? Tem que ser feito por escritura pública. Cessão de direitos hereditários. Tá? Cessão de direitos hereditários. E agora, bom, falei para vocês os contratos de gavetas bons, os mais ou menos, que existem soluções, e existem os contratos que é o cão chupando manga, né, gente? Que é o cão chupando manga. Quais são esses contratos de gavetas aí que não tem solução? Vou contar uma história para vocês. Aqui na minha cidade, Sorocaba, existe um loteamento, né? Não é, eu não posso nem dizer que isso é loteamento, gente. Esquece a palavra loteamento. Só para vocês entenderem. Não é um loteamento. Existe uma área rural enorme, tá? Uma área rural enorme, que existe um proprietário X. Proprietário X faleceu vai fazer uns 15 anos atrás. Lá na matrícula existe, né? Existe a matrícula desse imóvel de uma área rural enorme, no nome do fulano X. Esse fulano X, por sua vez, ele tem, gente, pelo menos acho que uns 10 filhos. Uns 10 filhos. E desses 10 filhos, já tem um monte de neto. É uma baita de uma família. Desses 10 filhos, uns 4, 5 já faleceram, e aí entrou já um monte de neto na história, e mais os filhos que estão vivos, e todo mundo está brigando. Todo mundo está brigando por essa propriedade. Por essa área essa área gigante rural. Todo mundo está brigando. Certo? Todo mundo está brigando. Então, tem empresários nessa jogada, tem pessoas que têm problemas criminais, tem estelionatário, tudo dessa família, né, gente? E o que acontece? Na matrícula deste imóvel, que ainda está unificada, que existe um proprietário, sobre esta matrícula recaem inúmeras indisponibilidades, inúmeras penhoras, inúmeros bloqueios judiciais, arresto, sequestro. Tá? Gente, existe tudo que pode existir nessa matrícula de bloqueio. Existe tudo. Se alguém tirar uma certidão nessa matrícula, vai vir um pisca-alerta nessa matrícula. Atenção, né? Cuidado. Só que é o seguinte, neste imóvel, nessa área gigante, os herdeiros já estão dando uma despertinho. Alguns dos herdeiros ali, né? Porque alguns dos herdeiros já se autodeclararam proprietário de uma parte certa e determinada que não pode, tá? Não se pode
se declarar proprietário de uma área certa e determinada. Algum desses herdeiros já estão vendendo esses lotes. Né? Gente, pensa comigo. Existem muitos bloqueios judiciais nessa matrícula. Muitos, assim, para mais de 40, 50, 60. Bloqueio, não pode fazer nada. Existem inúmeras partilhas de bens para serem realizadas. E o pessoal está colocando stand de venda na entrada desse loteamento totalmente clandestino, né? Que é diferente, loteamento irregular com loteamento clandestino. Loteamento irregular, até teve um projeto inicial, foi dado entrada na prefeitura, né? Só que por algum motivo não deu sequência, ou atrasou muito, né? Existe uma forma de se regularizar um loteamento irregular, diferente de um loteamento clandestino, que aí é totalmente na clandestinidade, isso é crime puro. E nessa situação, está ocorrendo uma clandestinidade. Então, eles estão colocando ali uma pasta bonita, né? Algum desses netos, de algo que eles ainda não têm, né? Nem pelo princípio da SAISNI, porque tem que verificar a disponibilidade, né? Tem que verificar certinho como vai se dar essa sucessão. Eles estão fazendo o quê? Eles vão na gráfica, eles mandam encadernar um contrato bonito. Tem gente da pesada atrás envolvido, né, gente? Tem gente da pesada envolvido aí, né? Organizações criminosas envolvidas. Pessoas que entendem do que estão fazendo, porque fazem uma pasta bonita, mas deixa eu ver se aqui não tem uma pasta parecida. Mas eles encadernam, colocam plantas coloridas, né? Colocam a primeira folha da matrícula, só a primeira folha da matrícula, não coloca a matrícula completa, só para falar, ó, tá matriculado. E as pessoas, elas olham aquele documento, aquele contrato, e falam, meu Deus do céu, que lugar bonito, né? Eles falam assim, ó, imagina aí, você comprando essa chacrinha aqui, fazendo uma churrasqueira, né? Imagina os netos pulando, correndo a piscina, o churrasquinho ali, o pagode que você vai fazer no final de semana, né? Então, a pessoa, ela se apaixona por aquele imóvel e ela vai, o que ela faz? Geralmente esses estelionatários, eles pedem o quê? Pede o carro de entrada, né? Dá lá um Opala, né? Um Opala de entrada, dá um Saveiro de entrada, dá uma Kombi de entrada, um Monza, né? De entrada, mais um valorzinho que a pessoa tem. E o que acontece? As pessoas esquecem de verificar no cartório de registro de imóveis. E, olha, gente, direto chegam pessoas com esses documentos no cartório. Né? Esse caso específico que eu estou falando é um caso verídico. Já passou até no SBT, no jornal, né? O que está acontecendo ali? As pessoas, elas estão comprando. Isso daí não dá, isso daí, gente, o Ministério Público está em cima. Né? Clandestinidade. E pior, no local existe plantação de cana. Não tem nem como a pessoa tentar começar a usar a posse dela naquele local, porque tem plantação de cana. Não dá para a pessoa ir lá tentar construir e tentar, ó, daqui 15 anos uma uso capião. Né? Aí a pessoa foi, comprou, e aí chega para você e fala, ó, eu preciso regularizar meu imóvel que eu comprei. Né? Ela tem um contratinho de gaveta, você vai ver a situação, é uma clandestinidade total. Dá para regularizar isso, gente? Nem o Papa. Nem o Papa. Isso é um documento que não vai dar para regularizar, porque está numa clandestinidade, a pessoa não consegue exercer a posse. Né? O que você poderia, num caso desse, né? Vamos supor que é um outro caso que não tem a plantação de cana, mas se acontecer uma situação dessa, o que você vai falar para o seu cliente? Olha, cliente, você acabou de comprar, vai fazer um mês que você comprou, você nem verificou, você nem me procurou primeiro, né? Você nem procurou antes, você deveria, primeiramente, fazer uma análise de risco, uma due diligence, para saber se é viável comprar este imóvel, né? Sempre procure alguém que sabe o que está fazendo. Né? Tem que fazer uma análise. Você não procurou e agora você comprou e quer tentar regularizar? Nesse caso, não vai dar para regularizar. Você não tem a posse e você não tem matrícula, não tem registro, não tem parcelamento de solo, não tem nada. Você caiu num golpe. Isso aqui não vai dar para regularizar. Vamos supor que não tivesse a plantação de cana. O que você poderia falar? Ó, cliente, nesse caso, o que você pode fazer? Não dá para regularizar nesse momento, mas fica lá, exerce a posse, constrói, cerca, fica usando, né? Torça para que ninguém tenha um contrato do mesmo lote que você, protege ali sua posse e daqui 15 anos a gente tenta resolver a situação, porque agora não dá. Entendeu? Então, esse é um contrato de gaveta que não dá para regularizar. Certo? Vamos passar rapidinho com vocês, gente? Vamos passar rapidinho com vocês, para a gente finalizar, que eu quero mostrar uma coisa para você, uma questão. Tá? Outra coisa que você tem que entender. Eu vou dar uma acelerada aqui para dar tempo. Tá? Charles, como eu posso registrar um imóvel em qualquer cartório?
Vamos lá. Vamos supor que essa daqui é uma cidade, tá? É um omelete isso aqui, né, gente? Vamos supor que isso aqui, esse omelete que eu fiz é uma cidade. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Pessoal que está no Instagram, só consigo verificar as perguntas lá no YouTube, tá? E para vocês verificarem o que eu estou desenhando é só no YouTube também, tá? Veja lá no YouTube. Então vamos lá, vamos supor... Gente, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Vocês estão gostando? Mandem aí, né, gente? E outra, não se esqueçam de dar o joia, tá? Não se esqueçam de dar o joia na live. Compartilhe com todos os grupos aí de corretores, de advogados, de engenheiros, de arquitetos, porque isso aqui vai ajudar muita gente. Pode ter certeza, vai ajudar muita gente. Uma informação dessa que eu tô passando é muito valiosa para ficar presa aqui só com a gente, né? Compartilhem, né? Compartilhem, isso vai ajudar muita gente. Tá bom? Outra coisa, eu tô vendo aqui no chat, né? Ó, show de bola. Obrigado, viu, Julimar? Show de bola, show, obrigado. Bem esclarecedoras, Oliveira, obrigado. Outra coisa, gente, que eu tô vendo que o pessoal tá falando aqui do curso, se tem apostila, se tem aulas mais aprofundadas. Gente, tem o meu curso, tem o meu treinamento, né? Ele é certificado, inclusive, pelo MEC, tá? Hoje, se você tentar entrar no meu curso, hoje, neste momento, agora, eu quero entrar agora, Charles, no seu curso. Não tem vaga aberta. Não tem, você não consegue entrar, tá? Tem limites de vagas. Eu vou abrir vagas agora, tá? Assim que acabar a semana da regularização de imóveis, assim que acabar, na sexta-feira eu vou passar o passo a passo, como que você faz para entrar na minha turma, tá? A minha nova turma que eu vou abrir vagas agora, né? Por isso que eu estou aquecendo todo mundo, passando material para vocês, porque dentro do meu curso, dentro da minha plataforma, gente, é todo o ensinamento é de forma ordenada, passo a passo. Você vai começar aprendendo em ordem progressiva. Eu estou passando muita coisa para vocês aqui. É muitos assuntos, né? Às vezes você acaba se confundindo. Dentro do meu curso é uma coisa progressiva, né? Eu estou passando muita coisa para vocês aqui. Imagina dentro do curso, né? Sem contar que vai ter acompanhamento comigo, né? Você vai poder ligar a câmera, mas eu vou ligar a câmera, fazer perguntas, mas eu vou explicar tudo certinho para vocês, como que faz para você se tornar meu aluno, tá? Mas já vou dizer que é muito concorrido, tá? Muito concorrido e são poucas as vagas, tá bom? Mas essa semana aqui eu vou falar para vocês mais do meu curso, vou mostrar por dentro da plataforma tudo. Fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos supor, tá? Que nessa cidade existem 2 cartórios de registro de imóveis. Então, o segundo cartório está aqui e o primeiro cartório está aqui. Tá? Aqui vocês não podem confundir. Lembrem da aula de ontem. Quem não assistiu a aula de ontem, tá no YouTube gravada. Vocês conseguem assistir, tá bom? Então pensa comigo. Essa é uma cidade aí que tem 800 mil habitantes. Então tem 2 cartórios de registro de imóveis. Não confunda registro de imóveis com tabelionato de notas. Tá? Cartório de notas pode ter 4, pode ter 5 e tem concorrência entre os cartórios de notas. Tá? Posso fazer escritura em qualquer cartório de notas. Tá? Em qualquer cartório de notas posso fazer uma escritura de venda e compra. Inclusive se é de outra cidade, não tem problema. Tá? Só que registro de imóveis, você não consegue registrar num cartório diferente. Então vamos lá. Um imóvel que está desse lado aqui, né? O imóvel que está aqui desse lado, você que pertence ao segundo cartório, você não consegue registrar ele no primeiro cartório de registro de imóveis. Tá? Você só vai conseguir registrar esse imóvel no segundo cartório de registro de imóveis. Tá? A matrícula deste imóvel, vamos supor que a matrícula número 15.230, né? Do segundo RI, registro de imóveis. Então, é a matrícula 15.230 do segundo RI, porque no primeiro cartório vai ter outra matrícula com o número 15.230, só que vai ser este imóvel aqui, que é desse lado, de outra região, de outra circunscrição, entendeu? Você não consegue pegar o imóvel daqui e registrar no primeiro cartório de registro de imóveis. Nossa, Charles, não sabia disso. Como é que eu faço para saber qual que é a localização de um imóvel? Qual cartório ele pertence? Agora presta atenção no que eu vou mostrar para vocês, gente. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Compartilhar tela. Eu vou compartilhar com vocês na internet, tá? Na internet mesmo. Compartilhar tela. Vamos lá. Opa.
Achei que tinha travado meu computador aqui, até me deu um gelo, meu Deus. Ó, gente. Olhem isso daqui que eu estou mostrando para vocês. É no Google, tá? Isso aqui é no Google, você vai digitar lá no Google. Mapa registro de imóveis. Você vai digitar no Google mapa registro de imóveis. Você vai apertar nesse segundo link aqui. No primeiro também dá, que é o site do registradores.onr.org.br. Tá? Então você vai apertar nesse segundo link que está escrito mapa registro de imóveis. É esse símbolo aqui, azul e amarelo. Tá? Deixa eu ampliar aqui para ver se dá para ficar maior para vocês. Isso, assim dá. Então, olha aqui, eu vou apertar. Olha o que vai aparecer, né, nesse momento, com um passe de mágica. Olha que bonito isso aqui, né, gente? Olha que bonito. É um mapa, né? É um mapa do Brasil. Né? Tá vendo essas bolinhas aqui? São todos cartórios, né? Isso aqui são tudo... Você consegue descobrir qual que é o cartório que pertence, qual que é às vezes até a matrícula e qual é o cartório que vai ser, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui Sorocaba, né, que é a minha cidade. Vamos dar um exemplo aqui. Então você vai aproximando. Vamos supor que eu quero descobrir a matrícula de um imóvel que está aqui, né, no bairro do São Conrado. Vamos supor aqui que eu quero descobrir a qual cartório pertence essa localização. Vamos supor que eu vou negociar um imóvel que está aqui na esquina, né? Vamos lá, agora que eu estou mostrando o mapa me dá um problema, né? Mas vamos lá. Se eu apertar aqui em cima, gente, ó, ele já vai carregar, né? Aos trancos e barrancos. Eu estava fazendo o teste antes de entrar na live, ele estava indo rápido, né? Olha lá. Apareceu aqui, ó, abriu essa tela. Qual que é o cartório responsável? É o primeiro cartório de registro de imóveis de Sorocaba, responsável por essa região. Né? Então você já vai saber aonde que é o cartório responsável. Existem, por exemplo, ó, este imóvel aqui, no mapa, tá? Tá vendo que tem uma bolinha em cima dele? Se você apertar aqui, já vai dizer o número da matrícula deste imóvel. Então você já consegue ver qual que é o número da matrícula deste imóvel. A matrícula deste imóvel é a 50831. Já colocaram no banco de dados o número dessa matrícula. Ó, o endereço. E aqui você ainda pode apertar para solicitar essa certidão digital. Tudo no site. Tá? Tudo no site. Como é que são feitos os carregamentos de dados nesse site? Hoje existe protocolos digitais, que você faz o protocolo totalmente digital. Então, principalmente instrumentos particulares de financiamento, né? Ou então no próprio cartório de notas, já manda em forma digital para o cartório de registro. No momento em que é feito esse protocolo digital, já pegam todos os dados digitais e aí vão lançando no mapa do registro de imóveis. Tá? Então, à medida que vão entrando títulos digitais nos registros de imóveis, são lançados nessa base do mapa. Né? Então, cada vez mais, esse mapa vai ficando mais atualizado. Tá? Deixa eu colocar aqui, a nível Brasil, aqui para vocês entenderem agora. Deixa eu voltar um pouco mais para trás. Vamos pegar aqui um imóvel lá de... Vamos pegar uma cidade aqui. Vamos ver, Franca. Franca. Então, ó. Franca. Tem uma parte aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó. Tá cheio de... Tá vendo? Tem muitos registros aqui em Franca. Nessa parte aqui, ó. Só nesse quadrado aqui tem 19. Vamos ver. Então, aqui, ó. Tem 2. Vamos ver. Você aperta em cima da bolinha aqui. E já vai aparecer, ó. Matrícula 2459. Lá do segundo registro de imóveis de Franca. Tem um outro imóvel do lado. É o mesmo. Que você pode já apertar aqui ou visualizar a matrícula, que é um pouco mais barato, ou você solicita a certidão digital. Tá? Então, essa dica aí para vocês descobrirem qual que é o imóvel é muito boa, tá, gente? Vocês conseguem saber aí aonde que está a localização, qual que é o cartório responsável aí desta comarca, tá? Qual que é o cartório responsável desta comarca, dessa circunscrição imobiliária aí. Tá bom? Perfeito? Deixa eu ver que horas são. 9 horas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui com vocês com o procedimento do cartório, só para vocês entenderem como funciona. Coloca o nome do site. Ó, o nome do site, se você colocar no Google o mapa do registro de imóveis, você vai achar, mas é mapa.onr.org.br. mapa.onr.org.br.
Palavra-chave. Muito bem, muito obrigado, Flávio. Palavra-chave. Marquem a palavra-chave de hoje. Marquem a palavra-chave de hoje. A palavra-chave de hoje é aprendizado. Palavra-chave de hoje é aprendizado. Vou até escrever aqui, né? Compartilhar tela. Ainda bem que vocês me lembraram, eu já ia esquecer. Aprendi. Essa é a palavra-chave de hoje, ok? Não acabou a aula ainda, tá? Já vou. Eu vou falar uma outra coisa para vocês, viu? Vocês que estão compartilhando a palavra-chave do dia para os outros, não se esqueçam que vocês vão estar concorrendo com mais pessoas no domingo, né? Para o sorteio. Porque a intenção da palavra-chave é a pessoa assistir todas as aulas. Né? Quem não pegou a palavra-chave de ontem vai fazer o seguinte, vai no YouTube, que está gravada a aula de ontem. E você vai assistir a aula de ontem. Faz o sorteio hoje? Não, o sorteio vai ser só domingo, né, gente? O sorteio vai ser só domingo. E qual que é a regra para o sorteio de domingo? Qual que é a regra do sorteio de domingos? Eu vou sortear. Se a pessoa não tiver online, ela vai perder a vaga. Só para pessoas que estarão ao vivo e com as 5 palavras-chave. Ok, tá bom? Certo? Aprendizado a palavra-chave. Bom, deixa eu terminar esse último assunto para a gente finalizar e ir para a aula de amanhã. Tá? Como que funciona dentro do cartório, Charles? Como que é o passo, como que o título, quando eu protocolo, como que ele roda dentro de um cartório? Isso é importantíssimo você saber, até para você dar um prazo para o teu cliente. Para você dar um prazo, qual que é o prazo médio aí do registro no cartório? Então vamos lá. Suzana, já vai acabar a aula? É a aula de... Gente, já vai fazer 1h02 que eu tô já na aula de hoje, né? Tô passando muito conteúdo para vocês. Mas eu não guardo conteúdo, né, gente? Eu gosto de, sim, de fato, compartilhar o máximo que eu puder com vocês. Mas, dentro das lives, é difícil, né, gente? Dentro das lives, porque eu tenho tempo corrido, eu falo vários assuntos, o máximo eu tento passar para vocês. Quer aprender de verdade? Você tem que se tornar meu aluno, né? Que aí vai ser tudo com calma para você estudar. Mas vamos lá. Deixa eu passar rapidamente aqui para vocês como funciona dentro de um cartório. Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Tô com uma escritura de venda e compra. Né? Uma escritura de venda e compra. O que você vai fazer? Você vai lá se dirigir no cartório, né? E você vai fazer o quê? Prenotar. Né? Você vai prenotar. O que é prenotação, Charles? É você pegar o documento e protocolar. Você vai protocolar no cartório. Né? Está pré-notado. Já tem uma pré-anotação no livro do cartório. Tá? A partir do momento em que você prenotou no cartório, você deu a entrada, geram direitos para você e para o seu cliente. Não é só pegar o protocolo. Né? Vamos supor que você protocolou hoje uma escritura de venda e compra. Amanhã, né, vamos supor que você está comprando um imóvel e você protocolou hoje essa escritura. Amanhã chega uma penhora neste imóvel que você está comprando. Você protocolou primeiro, você prenotou primeiro, o seu protocolo está na frente. Então, o seu protocolo tem prioridade de registro. A penhora vai ficar aguardando você registrar o registro da sua escritura. Ela não vai poder ser registrada antes da sua escritura. Então, quando registrou a escritura, saiu do nome do vendedor, né? Então, essa penhora perdeu, às vezes, a eficácia, né? Então, é importante você entender a prenotação, porque geram direitos para você e para o seu cliente. Prenotação. Então, você protocolou no cartório, existe uma prenotação. Feito a prenotação, qual que é o próximo passo? Né? A prenotação é lá no caixa. Feito o próximo passo, vai para o contraditório. Contraditório. Isso aqui pode ter cartório que não chame de contraditório, que chame de setor de lançamento, né? Setor de indexação. O que é esse contraditório? Vai pegar um setor específico, vai pegar toda, né, o imóvel dessa escritura, o CPF, a RG, vai lançar no sistema interno do cartório, né? Para ter o controle. Feito esse contraditório, qual que é o próximo passo? Ir para qualificação, que é a análise. É a análise do documento, vai para o escrevente.
vai para o escrevente, ou o oficial do registro, e vai ser feita a análise desse documento. Está de acordo com a lei, o imóvel pode ser vendido, tem a qualificação completa das partes, o imóvel está ok, qual que vai ser o valor, né, desse registro. Então vai ser feito toda a análise do documento, se ele está legal, está dentro da legalidade. Feito a análise, né, aí vai para o outro ponto, que é qual ponto? Vai para o pedido de depósito, né? Pedido, depósito. Se quando você protocolou, você já entrou com o valor cheio, nem vai para o pedido de depósito, né? Feito o pedido de depósito, vai para qual parte, né? Daí o cliente pagou, vai para qual parte? Para o registro. Aqui sim vai para o registro. E a fabricação da matrícula, né? Vai ser lançada na matrícula, e aí ficou pronto, né? E a liberação, depois do registro, a liberação. Certo? É assim que funciona dentro do cartório. Agora vamos lá. Chegou na qualificação, vamos voltar aqui, né? Lá na qualificação. Que é a análise. Se está ok, né? Está ok, análise. Foi pago, vai para o registro. Se não está ok, tem problemas, deu erro, né? Está com erro, está faltando documento, não dá para registrar, o que acontece? Aí é feito exigência. Exigência. Nota devolutiva. Nota devolutiva. Tá? E aí, nessa exigência, nessa nota devolutiva, vai ser colocado todos os fundamentos. Por que não pode registrar? Ou qual documento está faltando, né? Então vai ser feita essa nota de exigência. Essa que é a tão temida nota de exigência. Se você não concordou com essa nota, né, daí chegou a nota de exigência, você tem duas opções. Ou você cumpre com a exigência, ou você suscita, né, suscita dúvida. Suscitação de dúvida é como se fosse o irmão, né? O irmão cagueta, o irmão que vai contar o que o outro irmão não tá fazendo escondido, né? Então vamos lá. Eu sou cartorário, eu fiz a nota devolutiva. Você não concordou com a minha nota devolutiva. O que você pode fazer? Fala, ó, eu não concordo, Charles, eu não concordo com a sua devolutiva. Tá fora da lei isso que você está pedindo, não tem sentido nenhum. Eu vou suscitar dúvida, eu vou pedir para o juiz corregedor, né? Vai subir a instância. Vai subir, vai para o juiz corregedor e ele vai analisar se está ok ou não. Se tiver ok, o juiz corregedor vai falar registra. Se não, o juiz corregedor vai falar, ó, realmente não dá para registrar. Então é suscitação de dúvida, quando você não concorda com a nota devolutiva, com a nota de exigência. Tá? Isso aí está na parte de qualificação. Eu vou passar só mais uma coisa aqui para vocês. Tá? Isso daqui, vocês podem até tirar print. E tá no meu Instagram. Tá? Compartilhar tela. Deixa eu ver se é esse daqui. Olha isso daqui, gente. Cartórios de registro de imóveis, tá? Os prazos de análise e registro. Gente, isso daqui tá lá no meu Instagram, tá? Depois vocês podem ir lá pegar essa tabela. Isso daqui tá de acordo com a lei 14.382. É os prazos que os cartórios têm que seguir. Tá? De análise e registro. Qual que é a regra geral? Uma escritura de doação, por exemplo, cai na regra geral. O cartório tem 10 dias para analisar e fazer o registro. Tá? Tem 10 dias para analisar e fazer o registro. O que pode acontecer? Chegou no 9º dia, o cartório analisou e pediu depósito para você. Então, às vezes, vai prorrogar um pouquinho porque você não depositou. Aí não vai dar os 10, né? Mas dentro dos 10, o cartório tem que analisar. Tá? A alienação fiduciária, por exemplo, qual que é o prazo? Isso aqui está na lei federal, tá? 14.382. A alienação fiduciária, né, que é uma compra e venda financiada. Qual que é o prazo para o cartório analisar? 10 dias. Hipoteca, 10 dias. Averbação de demolição, 10 dias. Venda e compra com cláusulas especiais, 10 dias. Agora aqui que vem a outra parte. Averbação de construção simples. Averbação de construção simples. O cartório tem 5 dias para analisar. 5 dias. Títulos eletrônicos encaminhados pelo SERP, 5 dias. Só que é difícil esse títulos eletrônicos encaminhado pelo SERP, ainda não está totalmente implantado. Tá? Então, existe essa previsão, mas não está totalmente implantado.
todos os dados aí de integração de cartórios. Né? Certo? Então, cancelamento de hipoteca e alienação fiduciária, cancelamento de financiamento de alienação fiduciária, 5 dias. Tá? Olha, e se passar desse prazo? Acontece de passar desse prazo, tá, gente? Por exemplo, época de final de ano. Gente, final de ano é uma loucura em cartório. Tá? O cartório tem ali o fluxo de serviço normal que está acostumado. Só que chega final de ano, todo mundo quer protocolar, todo mundo quer registrar, porque vai virar tabela, quer começar a vida nova. E o cartório não consegue dar conta. O cartório não consegue dar conta. Os prazos vão acabar aumentando, tá? Isso daí, gente, atenção, tá? Os cartórios vão acabar atrasando. Né? Existe até o modo do cartório pedir, dar uma justificativa para a corregedoria, o porquê que está sendo atrasado. Né? Só que se passar muito desse prazo, né, vai ser feito aí vai ser chamado aí oficial de registro de imóveis para explicar o porquê que está atrasando esse registro. Né? Pode sofrer sanção o cartório. Tá? Isso está na Lei 14.382. Tá? Não é para passar. Pode acontecer de passar. Tá? Todo mundo é humano, gente. Todo mundo trabalha em empresa. Não vamos também levar tudo a ferro e fogo. Mas tem esse prazo. Mas os cartórios também, né? Eles também sofrem uns apertos ali. Tá? Eu, como já estava no cartório, né? Tô dentro do cartório ali. Eu sei do que eu tô falando, porque tem vezes que não dá, né? O fluxo aumenta muito. Mas não dá para... O correto é 10, tá fazendo em 30. Aí, pelo amor de Deus, também, né? O correto é em 10, tá fazendo em 25. Aí já... Opa, vamos lá, né? Vamos tomar uma providência aí, né? Então, conversa com o oficial. Isso aqui é lei federal, né, gente? É lei federal. Certo? Então, pessoal, peguem lá, dê uma olhada nessa lei aí, tá? A lei, a lei não é 30 dias úteis, tá? 30 dias, na verdade, o que era antes de 30 dias? O que era antes, tá? Que nem o Edson falou aí, 30 dias. Antigamente, o prazo da prenotação era 30 dias. Antigamente, o prazo da prenotação. Quanto tempo fica válido o protocolo? 30 dias. Tá? Só que hoje também já mudou isso. Hoje é 20 dias úteis o prazo do protocolo. Então, vamos lá. O cartório analisou em 10. Fez nota devolutiva. Você tem mais 10 dias para cumprir. Úteis. Né? Então, você tem mais 10 dias úteis para cumprir. Se você não cumprir nesses 20 dias úteis, o que acontece com o seu protocolo? Vai ser cancelado esse protocolo. E você perdeu essa prenotação. Tá? Entenderam? Mas o prazo de um protocolo é 20 dias úteis. 10 para análise e 10 para cumprir eventuais exigências. Se tiver na venda e compra simples, se tiver venda e compra simples, tá? Escritura à vista, não tem nenhuma cláusula, 5 dias úteis. Uma verbação de construção simples, 5 dias úteis. Cancelamento de alienação, hipoteca, 5 dias úteis. E aí, o protocolo tem um prazo de vigência de 20 dias úteis. Tá? Galera, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Tá? Eu passei muita coisa, né? Deu uma acelerada, poderia ter aprofundado mais, mas com certeza já foi muito válido aí a aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado muito, marcado aí muita coisa no caderno. Não se esqueçam, a aula de amanhã é importantíssima. Amanhã, o que acontece amanhã? Amanhã, gente, é uma das principais aulas. Eu vou passar para você o método que eu uso lá no cartório. O método que eu uso lá no cartório. Para analisar e registrar. Né? O método, eu vou passar o método que eu uso no cartório para registrar. Então, vocês estejam presentes amanhã, às 8 horas da noite, que eu vou trazer o meu método da linha do tempo. Tá? A aula de amanhã é importantíssima. Gente, assistam. Não percam por nada a aula de amanhã. Certo? Quinta-feira eu volto. Então, tem aula amanhã, tem aula quinta e tem aula sexta. Certo? Todos os dias às 8 horas. Domingo, sorteio. E segunda, aí eu já vou antecipar. Segunda-feira vocês vão poder se tornar, né? Você vai poder se tornar meu aluno na segunda-feira. Mas você só vai conseguir entender assistindo essa semana como que você faz para entrar na minha turma, tá bom? Pessoal, ótimo, tenha uma ótima noite, uma noite iluminada para vocês, tá? Desejo tudo de bom para você e sua família. E outra coisa, né? Gente, se você quer uma mudança na sua vida,
Você tem que fazer coisas diferentes. O que eu escuto muito? Ah, Charles, eu tô cansado, minha vida não vai para frente, eu quero mudar de vida, eu quero ter mais prosperidade, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas o que eu mais escuto são pessoas que só reclamam. Como a gente escuta pessoas que reclamam da vida? Meu Deus do céu. É tão ruim escutar pessoas reclamando da vida. Só que toda vez que uma pessoa começa a falar mal da vida, eu pergunto para essa pessoa. E quem é meu amigo, se estiver assistindo e já reclamou da vida, pode dizer aí que é que eu falo. Eu falo na cara. Eu falo, o que você está fazendo para mudar a sua situação? Você está fazendo alguma coisa diferente? Não adianta você só reclamar e você não fazer nada para mudar. Você faz as mesmas coisas e quer ter resultado diferente? Não dá. Gente, para quem é corretor, para quem é advogado, engenheiro, arquiteto, olha esse nicho da regularização de imóveis, do direito imobiliário extrajudicial, né? A questão de análise de documentos e levar para entregar na mão do cliente a matrícula pronta e já regularizada. Você já está praticando serviços que envolvem isso. O que custa você pegar um serviço a mais? Só porque você vai ter mais conhecimento e você vai ganhar mais com isso. Faça uma coisa diferente. Estude isso. Né? Não adianta você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. A única pessoa responsável pelo teu futuro é você. Tá bom? A única pessoa responsável pelo seu futuro é você. Tá bom? Não seja uma pessoa aí ranzinza, né? Ranzinza que só reclama. Faça coisa diferente. Né? Tá bom? Então, grande abraço a todos vocês. Pensem com carinho, tá? Pensem com carinho. É uma área muito boa. Tá bom? A palavra-chave de hoje já foi. A palavra-chave de hoje foi aprendizado. Aprendizado. Tá bom? Quem perdeu a palavra-chave de ontem, está gravado e assista a aula de ontem. Tá? Todas essas aulas da semana, elas vão ficar gravadas. Só vão ficar disponíveis até domingo. Então, se tem para compartilhar com alguém, compartilha logo. E fala que é só até domingo. Chegou domingo, eu vou tirar todas as aulas do ar. Tá bom? E, gente, cuidado ficar passando as palavras-chave para os outros aí, porque você vai estar concorrendo com mais pessoas no sorteio, né? Bom, pessoal, sonhem e durmam com matrículas, tá bom? Grande abraço a todos, uma noite iluminadíssima e até mais. Até amanhã, às 8 horas da noite, com mais uma aula que eu preparei assim, ó, excelente, é uma aula preparada com muito carinho. Até mais e até amanhã. Tchau, tchau.